Oi, mais um dia comentando o sofrimento dos nossos irmãos venezuelanos e a covardia, a hipocrisia, a canalice da esquerda mundial, em particular a brasileira, a respeito deles. Todas as iniciativas violentas foram tomadas ou pelas forças policiais venezuelanas ou pelas milícias partidárias chavistas e maduristas. No entanto, o que se vê é discurso de solidariedade do PT, do PSOL, dos outros partidos de esquerda. E eu chamo a atenção para algumas entrevistas. A primeira entrevista que eu vou chamar a atenção é do senhor Celso Amorim. Celso Amorim, primeira vez que eu ouvi falar de Celso Amorim, ele era conselheiro, que é um grau menor na diplomacia do Itamaraty, e foi escolhido por indicação de uma filha de Ernesto Geisel para ser presidente da Embrafilme. A Embrafilme foi um adjutório inventado pelo Estado brasileiro para financiar e adular os cineastas, dando-lhes dinheiro. A Embrafilme foi fechada corretamente no tempo do Collor, quando o secretário de Cultura, Pojuca Pontes, extinguiu, que era a coisa certa a ser feita e a ser repetida agora. Agora o Bolsonaro usou a Petrobras para cortar o absurdo da substituição da Embrafilme pela Petrobras para financiar os cineastas e não o cinema brasileiro. Mas isso é outro assunto. Vamos falar da Venezuela, certo? Agora, o Celso Amorim, eu conheci o Celso Amorim, com certeza deve ter. Eu conheci muitos bajuladores na máquina oficial. Mas se algum dia alguém viesse fazer uma enquete e perguntar quem foi o mais bajulador de todos, foi o Celso Amorim. O Celso Amorim foi escolhido para ser ministro das Relações Exteriores pelo Itamar Franco, que eu digo e repito sempre que foi o maior presidente do Brasil na história moderna, porque implantou o Plano Real. E o Plano Real é a maior defesa do pobre que perdia dinheiro para os rentistas que apostam na Bolsa, né? Pois bem, só que ele foi o funcionário mais bajulador que eu já vi na minha vida de jornalista. Tenho 52 anos de jornalismo e olha que eu já vi muita gente bajular. Pois bem, aí se descobriu que ele era de esquerda, e depois que ele era petista, ele foi, durante muito tempo, chanceler, ministro das Relações Exteriores de Lula e de Dilma. E fez um pronunciamento que entrou para a história. O único tipo de jeito de entrar para a história que ele teria. Ele rompeu com a tradição de neutralidade do Itamaraty quando defendeu o engajamento político da política externa do Brasil no tempo do PT. Agora ele deu uma entrevista para o meu amigo, para o grande jornalista Jamil Chad, que está no UOL. E nessa entrevista muito longa, de perguntas e respostas, ele comete as maiores barbaridades que eu já vi na vida. Por exemplo, ele defende os governos do qual ele fez parte e cuja política externa, na verdade, ele não comandava a política externa, quem comandava era o Marco Aurélio Garcia, um velho militante, que era a pessoa mais ligada ao Lula e depois à Dilma, e que morreu. Mas o Celso Amorim está vivo aí. Está vivo, está em Genebra e é o principal responsável, eu denuncio aqui, por essa política canalha de tentativa de desmoralizar o Brasil. Eu até acho o seguinte: ele está muito bem no exterior, garantido com o seu emprego, ninguém o ameaça, o que é um absurdo. Ele já devia ter sido trazido aqui para o Itamaraty para ficar no departamento que eles chamam de banheiros e corredores, e ele está lá trabalhando contra o Brasil, ganhando muito bem em euros e trabalhando contra o Brasil. Por exemplo, ele é o principal responsável, o principal elo de ligação entre a defesa do Lula e a ONU. Fica com essa malandragem de querer driblar a justiça brasileira, o Estado de Direito do Brasil, com as suas chicanas internacionais,
que o Lula é um preso político, que o Lula é um perseguido. Agora o Lula mandou um documento para a ONU dizendo que ele é vítima, que o juiz Sérgio Moro o condenou para ser nomeado ministro da Justiça. E ainda tem idiota que acredita nisso, sendo que ele foi condenado antes do Jair Bolsonaro ser sequer candidato, né? E o Moro não foi o único juiz que condenou o Lula. O Lula foi condenado pelo Moro, pelos 3 juízes da turma lá do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, pelos 5 da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, por 6 dos 11 ministros do Supremo, e foi condenado de novo por Gabriela Rato, que é outra juíza e que não é ministra de governo nenhum. Então essa mentira é disseminada por um funcionário que nós pagamos. E nós pagamos para trabalhar contra nós. Porque se o Bolsonaro não der certo, o Bolsonaro está aposentado, ele sai da presidência e fica tranquilo. Os filhos, inclusive. Nós não. Nós afundaremos junto com o Brasil. O Brasil não pode afundar e o Bolsonaro precisa levar à frente, como diz Zé Roberto Guzzo muito bem, a reforma da Previdência, a retomada da economia por Paulo Guedes e sua equipe brilhante. O pacote contra a violência, contra a corrupção, contra o crime organizado de Sérgio Moro. E a reorganização da infraestrutura brasileira pelos generais lá do Palácio. Tá? Bom, voltando ao nosso assunto. O nosso Celso Amorim, do alto do seu cinismo, nessa entrevista que ele deu para o Jamil Chad, ele diz que o que pode acontecer na Venezuela pode acontecer aqui amanhã. Ele está insinuando que tudo isso faz parte. Aquela história mentirosa, canalha, da esquerda de que isso é um plano de invasão pelos... Você raciocina, não pode entender como é que os americanos vão colocar soldados armados dentro de caminhão com mantimento e passar pela cancela na Venezuela. É claro que isso é uma canalice, é uma mentira, como muitas que o Maduro tem contado lá em seus discursos. E o Celso Amorim, pago por nós, repete como se fosse representante da diplomacia brasileira lá em Genebra. Bom, enquanto ele estiver lá, vamos saber mais o que ele diz. Ele, sempre que acontece alguma coisa que o desagrada, aí ele diz assim, não, isso não me cabe julgar. A Gleisi foi a posse do Maduro. Isso não me cabe julgar. Ele foi candidato. Ele é tão desmoralizado, esse Celso Amorim, que ele perdeu para Márcia Tilbury a indicação do PT para ser candidato a governo do Rio. É uma vergonha, né? Mas diz o seguinte, que o comportamento da oposição na Venezuela não tem sido democrático. Democrático é o Maduro, que queima caminhão com mantimento e medicamento. Democrático era o Hugo Chávez, né? A oposição na Venezuela não é democrática. Bom, dessa mesma linha do Celso Amorim, que não conseguiu nem ser candidato, tem o Roberto Requião. Roberto Requião foi derrotado humilhantemente pelo povo do Paraná, que julgou todos os seus anos de governo no Senado. Vai para casa, Requião! Vai para casa, canalha! Se enfia lá nos teus muquifos e para de ficar enchendo o saco da gente. Bom, também o senador Cristóvão Buarque, outro derrotado nas urnas, derrotado por ter sido humilhado pelo Lula, quando era ministro da Educação, o Lula o demitiu, ele lá na Europa, em missão, pelo telefone, e ele não tem, e tem a cara de pau de emitir um tweet dizendo, se o Lula convencesse o Maduro a renunciar, a sua candidatura a Prêmio Nobel da Paz ganharia muito, mas o Lula não vai fazer isso e o Maduro também. Ô senador, fica calado, bicho, o povo te mandou de volta para casa, vai dar aula, vai fazer palestra. Bom, eu quero também, em relação à Venezuela, lamentar um acontecido que eu devia ter lamentado ontem. A TV Globo, no Jornal Nacional, deu uma notícia falsa, gravíssima, de que o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, teria insinuado que o Brasil reagiria à bala. Depois a Globo
ao jornal, ao terminar o jornal, pede desculpa de cara deslavada, como se não fosse uma notícia grave, porque era uma fake news e a Globo não apurou. Olha, eu não faço parte dessa turma que fica chamando de Globo lixo e até assisto o Jornal Nacional, mas essa é de amargar, viu? Essa aí não é para pedir desculpa, é para pedir demissão no ar, dizer boa noite, eu estou indo para casa porque eu sou um chefe de jornalismo, um editor de um jornal incompetente que não consegue sequer checar uma notícia dessa gravidade. Agora, segunda-feira vem o Bonner com a cara mais lavada do mundo, ou seja, amanhã, né, para fazer as notícias do dia. Realmente, essa é lamentável. Agora, antes de encerrar, eu quero aqui dar o braço a torcer e dizer o seguinte: viva o Major Olímpio! Viva o Major Olímpio, que vai propor a extinção do fundo de financiamento de campanha. Major, aproveita, pede a extinção também do fundo eleitoral. Estou aqui para aplaudi-lo, pode me procurar. Você tem meu telefone, me ligue, vou participar de sua campanha contra essa canalice, que ficam falando em laranja. A esquerda querendo plantar laranja por aí, quando na verdade a esquerda é a maior beneficiária desses fundos de financiamento de campanha, desde que o PT foi cortado do PT a possibilidade de ter doação oficial de seus pagadores de propina. Muito bem, Major Olímpio. Quero também aplaudir a essa, eu tenho aplaudido sempre, Janaína Pascoal, a política, o político mais preparado, mais consciente, mais lúcida do Brasil. Ela agora fez uma pergunta que eu gostaria de repetir. Ela fez no seu Twitter. O elevado Costa e Silva, que virou João Goulart, agora que a esquerda resolveu bajular João Goulart, já falei sobre isso com vocês, se quiserem eu volto a falar, não é bonito, mas é útil. Que outra via vai ser usada, prefeito Bruno Covas? Ô Janaína, será que o Bruno Covas não quer passar? Primeiro ele quer usar isso aí para ganhar a eleição, né? Mas será que ele não quer passar para a história como os jardins suspensos do Minhocão? Não será ele candidato a ser o nosso Nabucodonosor, hein? O Nabucodonosor dos jardins, ou do Morumbi, da elite paulistana? Hein, Janaína? O que você acha? A Janaína deu também uma bela entrevista no canal do André Matarazzi, eu recomendo a vocês. Viva Janaína, viva o Major Olímpio, viva o Brasil que vai sobreviver a isso tudo e vamos em frente, né? Direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.